graça e paz. Amados, eu gostaria que vocês abrissem comigo as suas Bíblias e lá em João 16, verso 33. João 16, a paz do Senhor, amados do Facebook. João 16, verso 33. Diz assim, olha: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais o quê? Paz. Diga assim, paz. Diga shalom. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, a palavra de Deus, ela nos é dirigida para que nós tenhamos paz. Paz não é a ausência de guerra. Tem pessoas que falam assim: não, minha vida está paz porque eu não tenho nenhum problema. Não, a paz do mundo é assim, quando você não tem nenhum problema. A paz de Deus, ela é diferente. A paz de Deus é um abrigo que Deus tem para nós em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio às lutas. Às vezes a gente está passando por um momento tão difícil, mas é a paz de Deus que nos dá segurança, nos dá abrigo, nos dá conforto, nos dá a fé, para que nós possamos suportar todas as crises. Então a paz, o momento que nós mais precisamos de paz é justamente em meio às guerras. É onde você fala: Senhor, é nesse momento que eu mais preciso de paz. Tem pessoas que conseguem ter paz quando está tudo bem na vida, né? Mas quando tudo está bem, qualquer pessoa consegue ter paz. Quando está com dinheiro na conta, casamento está tudo certinho, os filhos, está tudo bem. O difícil é ter paz em meio às guerras, em meio às lutas. E é essa paz que Deus nos oferece. Amém? No mundo nós teríamos aflições, mas tende bom ânimo, porque em meio às aflições nós temos a paz de Deus. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às aflições nós temos a paz. Mesmo em meio às lutas nós abrigamos-nos na paz do Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque nada e nem ninguém, nem situação alguma pode nos separar do teu grande amor que foi demonstrado na cruz do Calvário. Te agradecemos por cada pessoa que está aqui nesta noite, te agradecemos por cada pessoa que nos acompanha via Facebook, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelo poder do Espírito Santo, te agradecemos pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus. Pai, que esta noite nós possamos dar o melhor de nós ao Senhor, adorar o Senhor, porque foi para isso que nós nascemos, e é para isso que nós existimos, para o louvor do teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Amém. Vou chamar aqui o Cristiano. Hoje o Cristiano vem daqui a pouco o Cristiano vem. Agora vem o Nicolas e o Tiago. Paz. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma dor em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa torre em tempo de fraqueza,
Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus.
Paz. A palavra está com o diácono Cris. Amém? Graças e paz, irmãos. Os irmãos podem se assentar, fica à vontade. Quem está feliz, diga amém. Amém. Está feliz, Thiago? Amém? Que Deus abençoe a todos. A igreja está cheia hoje, hein? Tem um ali, um ali, um ali, um ali, um ali, um ali. 3 ali, 4 aqui, um em pé ali. Logo, logo essa casa vai estar cheia, né? Vamos abrir a palavra do Senhor, que está no livro de Marcos. No livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 aos 52, o título da mensagem é O Clamor que Toca o Coração de Deus. Aqui a palavra de Deus fala a respeito do cego de Jericó. Vamos ler essa passagem e Deus falará lá conosco. Amém? Todos já acharam? Amém? Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. A palavra de Deus diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Curvem suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, de nós estarmos aqui, Pai, louvando ao Senhor, Pai, e aprendendo, Pai, da Tua palavra, Senhor. Ensina-nos a Tua palavra, Pai. Abençoa cada um de nós, Pai, abre o nosso coração e a nossa mente, Pai, para que nós podemos, Pai, aceitar, Pai, tudo que o Senhor tem a falar por nós. Abençoa, Pai, a cada vida que está presente nesse templo, Pai. E abençoa aqueles que estão assistindo através da live do Facebook, Pai. Vai ao encontro de cada um, Pai. Abra o teu coração, Pai, para que eles venham estar recebendo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus fala a respeito de um cego chamado Bartimeu. E esse cego, ele nem tinha nome. O nome dele era Bartimeu, porque ele era filho de Bartimeu. Então ele era o ceguinho sem nome. Ele tinha um nome Bartimeu porque o pai dele chamava Timeu. E naquela época, as pessoas que eram cegos, tinham deficiência física, eles recebiam uma capa. E para aquelas pessoas que tinham essa deficiência de não poder trabalhar naquela época, eles eram vistos como uma deficiência. E quem era cego, paralítico, leprosos, eles recebiam esse tipo de identificação. E a palavra de Deus diz que o cego Bartimeu, ele estava no templo, parado, esperando receber uma esmola, mendigando.
E naquele lugar, haviam muitas pessoas daquele jeito. Em outros capítulos, na palavra de Deus fala em Mateus, em Lucas, que eram 2 cegos que estavam ali com ele. Mas acredito que também naquela época tinham muito mais pessoas também. E Bartimeu estava ali mendigando e esperando uma esmola, só que eu acredito que ele já tinha ouvido falar que Jesus ele ia passar por ali. E ele ouviu falar também que Jesus curava. E na palavra de Deus diz que ele estava ali assentado junto ao caminho, mendigando. O que eu aprendo aqui quando a pessoa fala que está ali assentado, mendigando? Às vezes a pessoa está em casa, precisando ver a palavra de Deus, e as pessoas falam através dela da televisão, pela internet, por pessoas da família, e as pessoas ficam ali esperando algo acontecer. Mas ela não pega para si o que está ensinando para ela. Essa semana eu passei por uma experiência, eu peguei um passageiro, e ele era uma senhora e um filho, acho que o menino deveria ter uns 18, 19 anos. E eu estava eu estava conversando com eles, não tinha entrado em detalhes que eu era cristão, mas o meu palavrear com aquela pessoa dentro do carro, ela falou assim para mim: você é evangélico? Eu falei: sou, pela graça de Deus eu sou. Ah, mas eu sou desviado. Eu falei: nossa, mas por que você desviou? E ela colocou inúmeras situações, e eu falei para ela assim: olha, Jesus está voltando, e o tempo de chegar está à porta. Jesus ele está batendo na nossa porta, e se nós não aceitarmos a Jesus, ou nos reconciliar com Ele, nós vamos cessar aqui na terra, e nós vamos padecer, nós vamos viver a grande tribulação. E ela começou a contar a história, o porquê que ela se afastou de Jesus. E eu falei para ela assim: ó, moça, eu vou falar para a senhora, eu não quero falar para a senhora que a senhora está certa ou errada, eu só quero falar para a senhora que é tempo de a senhora se reconciliar com Ele. A senhora quer fazer uma oração comigo? Ah, não, deixa, outro dia. Aí eu até falei assim para ela assim: até nós chegarmos no seu determinado destino, dá muito tempo de a senhora fazer uma oração comigo de 30 segundos. A senhora quer aceitar Jesus? Ela: não, deixa para a próxima, deixa tal. Ficou enrolando e não fez a oração. Então, eu falei para ela assim: olha, quando ela foi descer, eu falei assim: ó, minha senhora, vai com Deus, mas não esquece do que a gente conversou hoje no carro. O tempo está na porta. Se você não se acertar com Jesus, Deus vai vir buscar a sua igreja. E eu falo do meu coração para a senhora e para o seu filho: eu não quero que vocês fiquem aqui para a tribulação. E Deus fala com a gente todos os dias, e as pessoas não aceitam. Por quê? Porque tem um coração duro. Bartimeu, ele tinha certeza que onde ele estava, Jesus ia passar e ele ia ver um milagre na vida dele. Bartimeu, ele ficou ali parado por quantos e quantos tempos? Bartimeu, ele estava sentado no caminho esperando só o quê? O pão que davam para ele, aquela esmola que dava para ele. E Bartimeu, ele ficou ali porque ele tinha certeza no seu coração que Jesus ia passar ali. E ali Jesus ia passar porque ia ser a última vez que ele ia passar por Jericó, porque ele estava a caminho de Jerusalém. E quando ele fosse para Jerusalém, ele não ia voltar para Jericó. Então, às vezes, a última oportunidade nossa é assim. E Bartimeu não abriu mão daquela oportunidade. No versículo 47, ele fala assim, ó: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e vem ao nosso encontro, às vezes a pessoa que está nos aconselhando, nós chora, nós ficamos alegres com a situação, porque aquela pessoa está nos aconselhando e Deus usou aquela pessoa para que ela viesse tocar na nossa ferida, que é ali que está o nosso problema. E Deus, ele fala conosco todos os dias. É através de um pássaro que você olha na rua. Eu estava hoje indo para uma loja ali no São Miguel, na Vila Curuçá, e a Sarinha estava no carro e ela falou assim: pai, não, ela falou com a Beth, ela falou assim: o pai, você, quando chegar lá na loja, não, a minha sogra ia comprar uma panela na determinada loja, ela falou assim: pai, eu quero que você vá na loja do Extra comprar
um produto da minha avó. Nós vamos lá agora. Eu falei, não, filha, nós vamos lá que sua avó quer ver lá primeiro. Então, ela tinha a convicção na mente dela que ela falando para mim aquilo, nós íamos até a loja do Extra. E ela tem apenas 4 anos. Só que eu falei para ela assim, filha, nós não vamos lá porque nós vamos na loja que a sua avó quer ir. E o que eu entendo por isso? Que ela, na mentalidade dela, ela queria o quê? Que nós fôssemos na loja do Extra. E o cego Bartimeu teve essa convicção de que Jesus estava ali, parado, esperando ele passar, porque ele ia clamar a Jesus. Então nós também temos no nosso momento, que nós estamos dentro de casa, no nosso quarto, no nosso trabalho, aonde for, lavando uma louça, trabalhando, dirigindo, que você pode falar com Jesus e Jesus vai te responder. Porém, o cego, ele tinha a convicção no coração dele que ele estava ali parado, mas ele tinha fé que Jesus ia passar ali, porque ele ouviu alguém dizer que Jesus iria passar por ali. E quando ele fala assim, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quantas vezes nós estávamos em situações difíceis nas nossas vidas e nós oramos a Deus e pedimos, Jesus, tem misericórdia de mim, o que eu faço? O que eu preciso fazer para que venha mudar a situação, para que venha mudar a atitude que nós temos que tomar. Em 48, ele fez assim, e muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes a gente ficamos só clamando, e às vezes a gente clama ao Senhor, e mesmo que a gente clama ao Senhor, nós blasfemamos contra aquilo que nós estamos falando. Quantas vezes eu já pedi ao Senhor, esse dia eu passei por uma experiência que até o Tiago comentou comigo, o pai vai falar, eu vou falar mesmo. Eu estava num... Quem conhece o Jardim Fontales, sabe lá que é um lugar meio perigoso mesmo. E eu levei uma passageira até lá em cima, lá no topo, meu, é uma subidona bem incline, assim que você tem que ter fé para subir até lá em cima. E eu subi. E no caminho que foi o itinerário da casa daquela pessoa, tinha umas pessoas na rua meio estranhas assim, eu falei, Jesus amado, me guarda aqui. Aí quando chegou lá no topo lá, eu falei, Senhor, coloca teus olhos ao meu redor, meu, até eu descer lá embaixo, porque eu não sei o que pode acontecer comigo. Eu falei, Senhor, cuida de mim agora. Eu deixei o passageiro, virei a esquina e fui descendo. Quando eu fui descendo, já embicou na minha frente 4 Rocan policiais. O policial falou assim para mim, eu parei. Aí ele falou assim, você está indo para onde? Eu falei, estou descendo lá para baixo, perto do mercado. Aí ele falou, pode ir na frente que nós vamos atrás. E eu vi que o anjo ali me atendeu. O Senhor me atendeu colocando aqueles anjos ao meu redor. Então eu clamei ao Senhor na minha simples oração e o Senhor colocou outros anjos ao meu redor. Então eu desci aquele lugar, as pessoas que estavam na rua continuaram do mesmo paralisado ali sentado, e eu pensei comigo assim, fui agradecendo a Deus, chorando, descendo aquelas ruas. Quando chegou lá embaixo, o cara falou assim, pode ir embora. E eu fui embora. E eu vi o poder de Deus ali sobre a minha vida. E hoje quem trabalha na rua como Uber é perigoso. Domingo mesmo passou uma reportagem a respeito disso. Então se nós clamarmos ao Senhor, como o cego Bartimeu fez, nós vamos ter a resposta de Deus. No nosso tempo, é para já, mas é no tempo de Deus. Mas temos que estar ali constante, pedindo ao Senhor, Senhor, cuida da minha causa, Senhor, ajuda na minha saúde, Pai, cuida dos meus filhos, Pai, cuida da minha família. E assim nós vamos estar sempre nos alimentando, orando e pedindo para que Deus venha cuidar das nossas vidas. Amém? No versículo 49, fala assim, e Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Muitas vezes,
estamos parados, passando por determinadas situações difíceis, sabemos que Ele é o nosso alvo, é Ele que resolve as nossas vidas, o Senhor. E nós sabemos que temos que pedir para Ele, porém ficamos com a boca fechada. Só falamos para Ele assim: ô Senhor, me ajuda, me resolve. Mas a gente não pede de coração, só apenas falamos por conta do que é o falar. E muitas vezes isso já aconteceu comigo, que eu lembro que quando nós tivemos a nossa filha Laura, a médica falou assim, ó, dá um tempo para que, espera um período de uns 6 meses para que vocês tentassem ter novamente um novo filho. Só que a minha expectativa, antes do período da Laura ser gerada, era muito grande, porque todo mês eu perguntava para a Beth assim, Mô, e aí? Né? Aí ela falava para mim assim, esquece, para de ficar perguntando, uma hora vai chegar. Aí passava lá uns 30 dias, chegava no mês seguinte, e aí, Mô, eu já falei para você não falar? Esquece, mas a gente não esquecia. Só que tinha uma expectativa dentro de mim, que eu cria, que o Senhor tinha falado para nós, ó, a sua princesa vai chegar, a sua promessa vai ser cumprida na sua vida. Porém, por nós ser humano, nós ficávamos o quê? Eu principalmente. Mô, e aí? Nada. Oh Deus, e agora? Cadê? Cadê minha princesa? E Deus falava, é no tempo dele. E muitas vezes isso fazia com que eu adiava a minha bênção. Foi que nem o pastor que falou a respeito de que o anjo está trazendo a bênção. Aí ou foi a Gorete? Foi você, né, pastor? Que falou que o anjo está trazendo a bênção e a pessoa quer um carro, mas ele fala assim, me dá uma moto. Aí o anjo sobe para o céu, leva o carro, aí demora mais uma semana, aí tá vindo a moto e você blasfema e você não pede nada para Deus. E Deus leva a moto de novo, aí quando chega a bicicleta, aí você não vem mais para a igreja. Então é assim com a gente. O cego Bartimeu, ele foi até Jesus. E as pessoas queriam que ele não fosse até ele. Por quê? Porque ele estava com a capa, e as pessoas que tinham a capa, elas eram separadas, elas não tinham um contato bem junto com a sociedade. Então o que acontecia? Ele tinha um receio, como os leprosos, de estar no meio da humanidade daquela época. Só que Jesus, parando, disse para ele que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. O que eu aprendo aqui, irmãos? Nós temos que ter bom ânimo, para nós seguirmos a nossa caminhada com Cristo. Porque sem Ele é difícil. Com Ele é mais difícil para aqueles que não têm bom ânimo. Se nós tivermos bom ânimo, nós conseguimos tudo o que nós queríamos. A nossa vida é no dia a dia. Você acorda, vai trabalhar, retorna, janta, tem um diálogo com a família, dorme e assim vai assim todos os dias. Só que nós temos que ter bom ânimo para trabalhar, cuidar da família, cuidar dos nossos negócios, ter bom ânimo para falar com o irmão, ter ânimo para vir para a igreja, ter ânimo para orar, ter ânimo para falar de Jesus para as pessoas que necessitam. Se nós tivermos 1 minuto para falar do amor de Jesus para uma pessoa, uma vida, você pode ter certeza que de 365 dias, eu estou falando 1 minuto de 24 horas, ontem mesmo eu passei 21 horas trabalhando. Eu acho que eu falei de Jesus por eu fiz 34 viagens. Das 34 viagens, eu acho que eu não lembro de ter esquecido de falar para ninguém de Jesus. Sempre eu dou uma flechinha, eu dou uma esticadinha assim, a semente é lançada. Mas nós temos que ter o quê?
é ânimo para pregar a palavra de Deus. Você pensa que é fácil você falar para uma pessoa que é incrédula? Às vezes a pessoa te ignora, as pessoas não te aceitam, as pessoas te xingam, falam, não quero. Quantas vezes eu já falei para alguém, a pessoa fala assim, não, eu não quero falar de Jesus, eu não quero saber de Jesus, eu sei que ele já morreu e está tudo certo, né? E o cego Bartimeu, ele foi barrado para não ser tocado por Jesus. As pessoas que estavam ao redor ali, que estavam na grande multidão, falaram para ele, fica aí, não vai não, ele te chamou, mas não vai não. E quantas vezes a gente prega para as pessoas, que nem eu vi agora o pastor falando com um jovem ali agora, e ele dando uma desculpa que estava sujo e tal, né? Mas a semente foi lançada, né? Uma hora ele vai aparecer aqui. Tenho fé em Deus que ele vai sentar ali. Vai sentar ali. Então nós temos que ter bom ânimo. Às vezes o pastor está aqui, a igreja não está totalmente cheia, mas ele fala assim, ó, a paz meu irmão, a paz igreja, sejam todos bem-vindos. Por quê? É fé. Está com ânimo no coração, para que vê o quê? A igreja totalmente cheia. E nós temos que ser assim também. Amém? Nós temos que ter o quê? Ânimo. Se nós não tiver ânimo, nada vai para frente. Amém? No 50 ele fala assim, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O cego ele estava parado e ele tinha uma capa sobre si. E aquela capa bloqueava ele, por ele ser uma pessoa paralítica ali, junto com os paralíticos, junto com os cegos e junto com os leprosos. E aquelas pessoas não tinham contato com Jesus, com as pessoas da sociedade, porque viam eles como imundos. E ele lançando de si a sua capa, ele teve o quê? Uma atitude. Nós temos que ter atitude. Às vezes nós temos algo sobre a nossa vida que precisa ser lançado fora, que barra de você de receber as bênçãos de Deus. E ele exatamente ali naquele local, quando Jesus o chamou, ele disse, para mim ter a bênção que o Senhor tem preparado para mim, eu preciso lançar disso. Então ele pegou, lançou de si a sua capa e foi ter com Jesus. E Jesus ainda fala assim, e Jesus falando para ele, disse-lhe, que queres que eu te faça? Eu acho que Jesus ali, ele foi muito engraçado, porque o cego estava há muitos anos, acho que ele era cego de nascença, né, pastor? Ele era cego de nascença. Tem a idade dele? Não, né? Mas eu acredito que uns 30 e poucos anos, porque era muitos anos que ele estava ali presente. Acima dos 23, 25 anos, eu acredito que ele já era. Então, Jesus ainda pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Jesus foi engraçado nessa parte, porque o cego poderia ter pedido para ele, falou, Jesus, eu quero que você me dê uma cadeira de roda motorizada, que eu vá andando pela cidade mendigando, fazendo um grau no meio das ruas. Não. Jesus perguntou para ele, que queres que eu te faça? E o cego perguntou, que eu quero que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E às vezes a gente ficamos cegos espiritualmente por várias situações. E às vezes nós precisamos fazer essa oração nesse sentido. Senhor, o que está deixando de crescer na minha vida espiritualmente? E o Senhor pergunta para a igreja hoje, o que queres que eu te faça? Queres ver o quê? O que você precisa ver para que a glória de Deus transborde sobre as nossas vidas? Eu estava estudando a palavra de Deus hoje de manhã e Deus falou assim comigo, o que queres que eu te faça? Eu perguntei para Deus assim, o que queres que eu te faça? Eu respondi para Deus assim, Senhor, eu quero que eu e minha casa sempre servirmos ao Senhor. Porque hoje o mundo está perdido. Eu peguei essa semana, foi segunda-feira, eu peguei 3 jovens, só falavam de bebidas, de droga dentro do carro. E um jovem, eu estava ouvindo música baixinho no carro e tal, um louvor, aí o cara falou assim, o outro jovem falou para outra pessoa,
para de ficar falando essas coisas que ele é crente. Aí eu falei para ele assim, eu vi ele falando, aí eu falei assim, não, eu não sou crente, eu sou evangélico, porque até o diabo crê. Então eu sou evangélico, eu sigo a Cristo. E vocês também podem seguir a ele. Aí o cara falou assim, ó, ele está pregando para nós. Aí eu percebi comigo que eles sabiam o que eu estava fazendo. E eles eram conhecedores da palavra. Aí a jovem que estava no meio deles falou assim, a minha mãe é crente, ela prega para mim todos os dias. E eu fico nessa vida torta. Então o mundo hoje está perdido. Se nós não orarmos pela nossa família, se nós não pedirmos para Deus, o que queres que nós façamos? É que a nossa família seja salva. Porque hoje o mundo está muito perdido. São jovens matando pais, pais matando filhos. Eu estava vendo uma reportagem, eu estava mexendo no Facebook, e estava uma reportagem assim, pai pega um filho de 6 anos e se joga do 17º andar, em São Paulo. Não sei em que bairro que foi. Então a sociedade hoje precisa muito de Deus. Como o cego Bartimeu precisou de Jesus naquele momento, a sociedade também precisa. E às vezes a gente precisa mesmo falar do amor de Deus. Nós temos que ter bom ânimo para falar do amor de Cristo para os nossos familiares. Várias e várias vezes eu falo isso para quem está ao meu redor. Porque Deus precisa das nossas vidas para que nós possamos falar do amor dele. A palavra de Deus fala que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele representa o quê? O país em outro país. O embaixador do Brasil tem vários. Tem um no Canadá, tem um nos Estados Unidos, tem um na Angola. E nós somos embaixadores de Cristo. Então nós estamos aqui na terra para falar do amor de Jesus para todos aqueles que necessitam ouvir a tua palavra. Em Marcos 16:15, a palavra de Deus fala assim, ó, ide por todo o mundo e pregai o santo evangelho a toda criatura, aquela que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra de Deus fala assim, Jesus disse para o cego, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós pregamos a palavra de Deus para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus para aqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes a gente sabemos que tem uma pessoa ao nosso lado que está passando por uma situação difícil, de saúde, financeira, espiritual. Nós, conhecedores da palavra, sabemos que Deus, através das nossas vidas, falamos com aquelas pessoas e o Espírito Santo trabalha na vida daquela pessoa e nós negamos, às vezes, de falar para aquela pessoa. Teve uma senhora que eu peguei, ela falou assim para mim, assim, nossa moça, você fala muito de Deus, né? Eu falei, falo, graças a Deus. E a senhora fala muito de Deus? Ah, eu falo, mas eu sou católico. Eu falei, amém. A senhora é católica? Amém. Se ela ouve bem a palavra de Deus, um dia o Espírito Santo vai tratar no coração dela que ela pode estar precisando seguir o caminho correto. Não é eu que vou mudar ela, não é... É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder sobre todas as pessoas, de você mudar o caráter da pessoa, mudar o coração, mudar o entendimento. Quantas vezes tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele era muito bagunceiro, assim, gostava todo final de semana, sair pra farra, aí chegava na segunda contando tudo, era uma festa contar. Aí um dia eu falei para ele assim, já pensou se Jesus voltar um dia que você estiver na bagunça? E ele era desviado. Os pais deles eram pastores e ele era desviado. E ele falou assim um dia para mim assim, falou assim, Cris, o dia que o Senhor tocar no meu coração, eu vou voltar para ele. Aí eu falei para ele assim, mas Jesus, ele está voltando. Era na época que tinha chikungunya, a Aedes aegypti. E nessa época,
a mãe dele tinha sido contaminada, né? E eu falei para ele assim, já pensou se sua mãe parte sem Jesus no coração? Sem ter a sua vida salva? Como que seria a vida dela? E você? Se fosse você a pessoa contaminada? Porque naquela época ainda estava tendo algumas mortes, mas não era tanto quanto no tempo de hoje, com o Covid. E ele falou assim, Cris, vou falar uma coisa para você. Um dia que o Espírito Santo tocar no meu coração, eu vou aceitar Jesus e vou voltar para Ele. Eu falei, amém. Mas eu falo para você, corre, porque o tempo está chegando. E eu lembro que naquela semana passou uns 15 dias, nós trabalhando e tal, e ele trabalhava comigo e tal, e teve um acidente na Castelo, o carro que ele estava trabalhando, uma carreta, ele acho que ele dormiu no volante, ele entrou embaixo da carreta, e o para-choque da carreta cravou na lataria do carro, na porta, foi arrastando ele. Só que o rapaz não viu, porque a cabine era muito alta, ele foi arrastado por uns 100 metros, até chegar no pedágio. E naquele dia que ele teve aquela experiência, ele falou assim que clamava para Deus que ele não morresse. Aí ele chegou lá, os pessoal do pedágio socorreram ele lá, tal, ligou para a firma. E ele chegou lá na firma e falou assim, Cris, eu quase morri ontem. Eu já tinha chegado em casa, ele estava ainda trabalhando, foi para longe. E quando eu cheguei no dia seguinte, que eu vi o carro naquele estado, eu falei, nossa, misericórdia, o que aconteceu? E o Ricardo, como que ele está? Ah, ele está bem. Aí ele chegou e falou assim, Cris, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, a carreta me arrastou por um determinado tempo na rodovia, no Rodoanel. Eu pensei em tudo que você falou e eu orei, gritei dentro do carro, xingava o motorista, gritava para ele me ouvir e nada acontecia. E ele falou assim para mim no dia, assim, ele falou assim, Cris, eu não sei orar, mas se você quiser orar por mim, ora por mim, cara. Aí no dia ali, meu apelido na firma era Paulo. Era Paulo, porque eu sempre estava pregando para eles, né? E o meu ex-patrão, ele também era evangélico. Só que tinha um coração duro. Ainda continua o coração duro porque ouve a palavra de Deus, mas não abre o coração para aceitar. E naquele dia meu patrão viu o Ricardo, eu orando com o Ricardo, e ele falou assim, continua assim, Cris, continua assim orando, porque através da sua vida Deus tem abençoado aqui. E eu me sinto privilegiado de você sempre estar falando de Deus. Mesmo que às vezes tenha as conversas atravessadas, você muda o palavreado de todos. E eu falo para ele, eu falei para ele aquele dia, eu falei, lembra uns 15, 20 dias atrás que eu falei para você, e você falou assim que o Espírito Santo tinha que consertar e abrir meu coração? Chegou o momento. Então a gente tem que ter o quê? A fé de que nós podemos ser um instrumento de Deus na vida das outras pessoas, sabendo que nós somos o canal, porque se Deus não usar nós, Ele vai usar a pedra, Ele usa a mula, Ele usa até uma pessoa incrédula para falar do amor dele para outras pessoas. Então o cego Bartimeu, ele teve fé de falar com Jesus, de pedir para Jesus o que ele queria. E quantas vezes a gente precisamos pedir algo para Deus, precisamos pedir a Deus que Ele nos orienta para nós estarmos falando de algo para as pessoas e nós não falamos. Uma determinada vez eu fui chamado numa casa, nós estávamos numa casa, e na outra casa tinha uma pessoa endemoniada lá, quebrando tudo, arrancou o armário da parede, jogou no chão. E a vizinha, que nós estávamos na casa dela, a vizinha da frente foi lá correndo para chamar tal, para nós orarmos por essa vida. Se eu não tivesse ali, com fé, que Deus estava comigo, o que seria daquela pessoa? Eu já ouvi pessoas cristãs falar assim, eu não expulso o demônio não, tenho coragem não. Ele vai ficar lá, dá uma marretada na cabeça dele, desmaia, depois ele vai embora. Mas eu ir lá expulsar o demônio, eu não expulso não.
E quando aquela vizinha chamou nós, aí foi eu, um amigo deles também que estavam na igreja ali, na casa dela, que é da igreja, do Verbo Vivo, nós adentramos aquela casa. E aquela pessoa estava com um fogão na mão. Ela abraçou o fogão assim, ó, como se fosse um papel, um papelão, amassando o fogão assim. E a mãe dela estava na frente da mesa assim, e acho que era a filha ou era a sobrinha, foi chamar nós. Quando nós chegamos dentro daquela casa, a pessoa soltou aquele fogão e foi para o canto da parede e ficou lá assim, não, que não. Por quê? Nós tivemos o quê? Uma atitude de fé de ir lá expulsar aquele demônio. Quando nós adentramos aquela cozinha, a pessoa que estava comigo já começou a orar, o demônio já ficou no canto quietinho, parado. Eu intercedendo junto, nós fomos lá e aquela vida foi salva. Porque nós livramos ela daquela cilada satânica de Satanás, que estava sobre aquela vida. Ela voltou a ir para a igreja. Aí passou um determinado tempo, nós perguntamos para essa vizinha dela, que era da igreja, como que ela estava caminhando com Cristo. Mas isso chama o quê? Atitude de fé. Às vezes as pessoas precisam de ouvir da gente: Jesus te ama, um bom dia, Deus é contigo, vai com Deus, que Deus te abençoe. E nós fechamos a nossa boca. O nosso familiar, que está dentro da nossa casa, que está dentro do nosso convívio familiar, precisa ouvir a palavra de Deus. A nossa atitude faz que as pessoas tenham visto Cristo em nossas vidas. Nós somos um espelho, a imagem de Cristo para aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, negligenciamos a falar que Jesus te ama, porque quando nós falamos algo para uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus e ela necessita ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, você levanta o alto astral daquela pessoa. Às vezes a pessoa nem imagina um abraço, um aperto de mão com Jesus te ama, vai com Deus. E Bartimeu, ele teve fé que ali naquele momento, que ele estava naquela cidade, Jesus ia curar ele. Foi difícil para ele estar ali? Foi porque ele era humilhado, porque as pessoas não colocavam ele para estar num lugar de uma boa posição. Ele ficava onde estavam as pessoas que não eram bem-vindas naquele lugar. E nós, como servos de Deus, embaixadores de Cristo, somos o quê? Na face da terra, mensageiros de paz, mensageiros da palavra de Deus. A palavra diz em Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai o santo evangelho. Se você falar para aquelas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus, você vai estar fazendo o que Marcos 16:15 está dizendo. A palavra de Deus diz, Jesus diz que começou seu ministério, primeiro ele, depois os 12 discípulos. Os 12 discípulos se espalharam, e hoje nós estamos aqui. É eu, você, os nossos familiares que servem a Cristo. Amém? A palavra de Deus, ela fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé para que nós possamos pregar a palavra e que as pessoas que ouvir sejam redimidas. Através do quê? Não da nossa palavra, mas através do Espírito Santo, para que elas venham ser libertas, curadas e vindas para Cristo. Amém? Se coloquem de pé. A igreja está em silêncio. Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Senhor, faça que cada palavra, Pai, que foi dita aqui, Senhor, venha ao nosso encontro, Pai. E usa, Pai, as nossas vidas, Pai, para que nós possamos estar diante das pessoas, Pai, que necessitam, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor.
Sabemos, Pai, que a nossa vida circular às vezes é muito difícil, Pai. Mas nós sabemos, Pai, que o dia tem 24 horas, Senhor. E nessas 24 horas, Pai, coloca no nosso coração, Pai, um momento, Pai, que uma pessoa esteja precisando de ouvir da Tua palavra, Senhor. E que essa pessoa, Pai, ao ouvir a Tua palavra, Senhor, que a sua semente, Pai, seja germinada, Pai, naquele coração, Pai. E que gere fruto ali, Pai, para que ela venha se redimir, Pai, dos seus pecados, Pai. E venha, Pai, estar na Tua graça, Senhor. Faça, Senhor, que nós sejamos fortes, Pai, a cada dia que nós estamos vivendo nesse país, Pai. Façamos, Pai, nossa vida, Pai, espiritual, mais intelectual e mais próxima de Ti, Pai, para que nós possamos estar vivendo, Pai, a cada dia mais, Pai, a Tua palavra, Senhor. Revigora, Pai, no nosso coração, Pai, para que nós possamos ser firmes, fortes e cheios do Teu poder, Pai. Essas são as bênçãos, Pai, que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Eu agradeço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Eduardo, queria agradecer a presença da Débora aqui. Que Deus te abençoe, viu, Débora? Amém, queridos. Graça e paz. Olha aqui nós de novo. Nós vamos estar nos despedindo deste lugar agora. Lembrando que domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor. Então, venha, participe. Nós vamos estar aqui ceando. Nós, na Ceia do Senhor, fazemos a Ceia do Senhor para relembrarmos aquilo que Jesus fez por nós, relembrarmos a sua morte vicária, relembrarmos o seu amor demonstrado na cruz, relembrar a aliança que foi feita por intermédio do seu próprio sangue derramado. Então, compareça, vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Você viu aqui o Cristo falando várias vezes sobre ele ter usado a oportunidade que ele tem no seu trabalho. Ele é Uber e ele sempre que podia pregava o Evangelho. Eu fico imaginando que aquele cego, ele só clamou a Jesus porque alguém falou para ele que Jesus fazia, curava, libertava, salvava. Então aquele cego, ele ouviu falar, ele era cego, mas não era surdo, então ele ouvia falar de Jesus. Então nós precisamos, tem muitas pessoas que precisam, às vezes o problema não é uma cegueira física, mas é uma cegueira espiritual. Tem muitas pessoas que estão precisando de uma palavra de fé, de esperança, muitas pessoas precisando voltar a acreditar, pessoas que perderam a fé. Então, que nós possamos ser esses agentes facilitadores. Como o Cris bem falou, tinham pessoas que falavam, olha, não perturba o mestre, fica quieto aí, né? Mas ele não se cansou de clamar. E ao invés de nós sermos as pessoas que vamos tentar ser uma parede, vamos ser pontes que levam outras pessoas até Jesus. Amém? Eu creio que esse desafio não é só para o Cris, é para todos nós. Falar de Jesus em tempo e também fora de tempo. Amém? Vamos orar ao Senhor para nos despedir deste lugar. Mas se lembre-se, domingo, Santa Ceia do Senhor, às 19 horas, você que nos assiste pelo Facebook, é o nosso convidado. Nós estamos na Avenida Emílio Ribas, 2447, na Vila Galvão. Então, os aqui presentes já estão convidados, convocados, intimados a estarem aqui com a gente, tá bom? Vamos orar, nos despedindo dos irmãos do Facebook também. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este encontro desta noite. Que nós tenhamos também a mesma disposição de Bartimeu, como o nosso irmão Cris falou, para clamar, 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 até que nós sejamos ouvidos. Nós não vamos desistir daquilo que almejamos do Senhor, Pai. Nós vamos clamar sem cessar. E também, Senhor Deus, vamos ser esses agentes facilitadores para trazer outras pessoas para perto de Jesus. Senhor, que o Senhor nos proteja nesta semana, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos conceda, Senhor Deus, a cada momento, oportunidades para pregar o Teu Evangelho. E que assim, Senhor Deus, nós nos despedimos deste lugar, pedindo que a Tua paz, que a Tua comunhão e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a nossa vida, hoje e sempre. Nós abençoamos, em nome de Jesus, a todos vocês, a todos os irmãos do Face, para a glória de Deus.